E aí, pessoal, dia de muitas repercussões, naturalmente ainda envolvendo o Grenal, mas dia de colocar informações importantes também no que diz respeito ao Grêmio e as situações que envolvem o Grêmio, não o Grêmio diretamente, como essa situação envolvendo o D'Alessandro e essa suposta ameaça que o D'Alessandro fez ontem no pós-jogo. Uma insinuação e uma ameaça. Nós temos que falar de Elias, do atacante Elias, temos que falar também de Eldorado, da Força de Eldorado, o CT Tricolor e algumas novidades que nós temos aí pela frente. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista, vamos chegar a 28 mil? É logo ali. Então inscreva-se e vamos lá, porque tá bonito esse negócio e nós vamos longe. Gente, vamos começar com Elias, tá? Nós temos, como eu disse, 3 assuntos. Elias, D'Alessandro e suas repercussões e o CT de Eldorado. Vamos lá, Elias. A negociação envolvendo o Diego Rosa criou uma certa preocupação nos gremistas com relação ao atacante Elias, atacante de lado, que foi muito bem na Taça São Paulo e que, assim como o Diego Rosa, não renovou o contrato ainda. Por que ela gera preocupação? E neste momento a gente precisa avaliar. Porque o atacante Elias foi o pedido do Renato para a retomada do futebol. Ele pediu Elias. E quando a gente fala nesse jogador, a gente sabe que Ferreira não renovou. E Elias seria naturalmente o substituto dele no grupo de jogadores do time principal. Só que ele segue na transição exatamente por não ter renovado o contrato ainda. A questão envolvendo o Diego Rosa só amplia o grau de especulação e preocupação dos gremistas em relação à utilização do Elias. Todos sabem da sua condição, todos sabem da sua qualidade e isso, neste momento, cria uma preocupação. Nós buscamos informações, para muitos a negociação segue tranquila, que vai dar tudo certo, mas de fato não se resolveu e isso preocupa demais a todos no Grêmio, sobretudo aos torcedores. Vamos ao CT de Eldorado. Por quê? Porque o Grêmio prepara o CT para receber os seus jogos. E isso é simbólico. Isso é simbólico. Por quê? Porque o sucesso do Grêmio neste momento, e dá para colocar na história aí, história recente, passa pelo CT de Eldorado. Exatamente. E agora, curiosamente, a pandemia vai fazer, pela primeira vez, o time principal do Grêmio fazer uma partida oficial no seu CT. No CT dos meninos. Não é no CT Luiz Carvalho, o CT onde treinam os profissionais, é no CT de Eldorado. A cidade de Eldorado vai receber pela primeira vez um jogo oficial do grupo principal do Grêmio no Campeonato Gaúcho. E isso tem, neste momento, uma simbologia muito especial para os gremistas. Porque, além de muitos desses jogadores que estarão em campo lá terem atuado nos campos de Eldorado, o fato do Grêmio ter todo esse tamanho hoje referente ao trabalho realizado em Eldorado, chegou a hora de alguma forma, por vias tortas é verdade, o profissional do Grêmio retribuir a esse espaço. Vocês vão conhecer pela primeira vez Eldorado em um jogo oficial, abraçando o grupo principal de jogadores do Grêmio. Por fim, D'Alessandro não é jogador do Grêmio, ele é jogador do Inter. Aí o sujeito vai dizer, pô César, vamos falar do Grêmio. Não, nós temos que falar das repercussões do Grenal ainda. Porque eu atentamente ouvi aquele áudio colocado e gravado por um jornalista do grupo RBS, que faz ali uma acusação pós-jogo, eu sei onde tu vai, eu sei o que tu quer, tem que ser parcial. Ele faz uma série de que a gente primeiro leva para o lado do folclore da galhofa. Mas é preciso unir alguns pontos ali. E tem uma parte que ele diz o seguinte, é o Dali que fala. O que é isso? O que é isso? O que ele quis dizer com é o Dali que fala? Hoje, e vocês estão vendo aí na imagem, na súmula do jogo existe uma denúncia e eu espero sinceramente que as lideranças do futebol se movimentem contra isso. Muitas vezes, e isso não começou hoje, se acusa o presidente da federação que torce para um time. Isso aconteceu com o Noveleto em relação a muitos gremistas. Mas no início do trabalho do Luciano Oxman, presidente da federação, e em cima de um momento como esse, começar a insinuar dessa forma,
não me parece correto. E mais, Dali, é o Dali que fala, naquele caso ali, ele é um jogador como qualquer outro. Se pensa que é maior do que um mero jogador, começa pensando errado. Eu já não sei se é jogador, se é dirigente ou o quê. Só que esse tipo de ameaça, neste momento, acabou, né? Isso a gente vê em alguns pontos aí. Carteiraço no Brasil não existe mais. O futebol tem que dar uma lição clara nessa situação para não permitir que isso ganhe corpo e que a gente possa viver de novo tempos sombrios. Espero que todos tenham escutado. É o Dali que fala. O que isso quer dizer? A gente não tem mais espaço para carteiraço, para quem acha que está acima do bem e do mal e, sobretudo, para tentar criar algum tipo de suspeita sobre pessoas corretas e honestas. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, esperando para saber como vai se fazer. São 3 conteúdos que precisam de um segundo capítulo. Nós vamos vir aqui para contar assim que tiver alguma solução. Um abraço e até a próxima.